tudo bem? De volta, de volta, de volta. Deixa eu abraçar a toda a equipe Rede Brasil Televisão, querida Dona Benta, querido Joãozinho, colegas de retaguarda, não é? Que diariamente para lá e para cá, naquela correria maluca. Um abraço aos dois que são também valorosos, colaboradores, a nossa querida Janaína, não é? E a todo o pessoal da nossa retaguarda da Rede Brasil de Televisão. Vamos lá então, começar pela... O que eu tinha deixado no ar? Primeiro, alimentos benéficos e o que é mais interessante, ou as duas situações são... Aí, para as duas. Fechar a boca, fecha-lhe a boca ou fazer atividade física? Fala da comida. Da comida. Bom, então vamos lá. Existem, então, alimentos que eles são benéficos, que eles são considerados anti-inflamatórios e quem tem artrite é muito importante fazer, né, o uso desses alimentos, né? E até temperos e especiarias, né? Aquele trabalho que a gente estava falando de revisão de 194 estudos que os indianos fizeram, inclusive o uso muito importante do açafrão da terra, que tem bastante curcuminoides, né, que são substâncias anti-inflamatórias, porque lá na Índia se usa açafrão para tudo. E lá, além de ter o menor índice de Alzheimer no mundo, ele tem uma função anti-inflamatória como um todo. Então, assim, o açafrão, para você ter uma ideia, quando você vai usar o açafrão, você sempre tem que colocar junto a pimenta preta. Ela tem uma substância chamada piperina, que também vai potencializar em 2.000 vezes o poder do açafrão. Caramba, porque o açafrão ele é muito forte para você ficar usando, né? Então, assim, mas é muito forte, porque brasileiro não está acostumado, né? Então, assim, aí se você for fazer até um shotzinho que a gente fala de manhã em jejum, você pode colocar um limão espremido, pode colocar até uma colherinha de café de açafrão ou menos, até para você ir acostumando. Você coloca uma pitada de pimenta negra e o gengibre. O gengibre é maravilhoso porque ele contém uma substância chamada gingerol que age como anti-inflamatório. Você mistura isso, toma em jejum, é maravilhoso para quem tem. Sim, é maravilhoso para quem tem artrite. Repita, doutora, repita, vai. Um limão espremido. Qual? Tanto faz? Siciliano? Tanto faz. O que você achar que é mais fácil, mais barato. Sim. O açafrão também, que é barato, né? Que é o açafrão da terra, de preferência numa boa procedência. Você vai colocar, pode começar com pitadinha, depois você pode chegar até uma colherzinha, mas é questão do costume. Colocar o gengibre e colocar também a pimenta preta pela piperina. Você mistura isso, você toma. Se você achar muito forte e tal, você pode usar até café. Você pode tomar o café Pode substituir essa pimenta por pimenta do reino ou não? Pode, não tem problema nenhum. De preferência... Pimenta biquinho, aí não, porque pimenta biquinho é fraquinha. Não, mas a própria pimenta, ela tem a capsina, que é uma substância anti-inflamatória também, além de ser termogênica, né? Que a gente falou de realmente obesidade. Imagina a pessoa obesa e às vezes se tiver artrite que ataca joelho, né? Então, realmente, eu acho que você tem que fazer um combo. Dói, doutora, dói. Não, imagina, né? E também, olha, o chá verde, que é a Camellia sinensis, tem substâncias maravilhosas. Vocês estão falando, enfim, estamos aqui no mesmo assunto. Uma época, eu contei isso, acho que eu contei da outra vez, não me recordo agora também que a cabeça já falha. Um amigo meu falou assim, olha, melhor coisa, berinjela, bate com laranja, toma em jejum de manhã com água morna. Tá bom, faça isso que, olha, vai te fazer um bem, tá bom. Eu lá, berinjela, laranja, liquidificador, água morna, bumba. Primeiro dia, segundo, terceiro, no quarto dia me deu uma gastrite que eu baixei no hospital me retorcendo de dor, para nunca mais. Aí a pergunta, não sei se vem a calhar, mas vou fazer. Eu que não tenho o conhecimento que vocês duas têm, lógico, na área médica, óbvio que não. Eu entendo que a grande dúvida é qual é a quantidade exata, né? Talvez as pessoas naquela questão de, vou utilizar isso, aquilo, aquela planta, aquele chá, aquela fruta e tal. Aí, de repente, exageram na dose, porque não há... eu pergunto, é a comprovação da quantidade exata ou próxima do que seja conveniente para se fazer uma alimentação saudável? Não tem, né? Eu acho que tem que ter uma diversidade, né? Você não pode ficar sempre comendo a mesma coisa. A gente sempre fala quanto mais colorido o prato, sempre vai revezando. Então, vai usar o açafrão, por exemplo, pode misturar ele junto com o azeite. O azeite também tem o ácido oleico, que ele é maravilhoso, que além de ter um poder anti-inflamatório também, você pode usar para temperar a salada e ele é melhor absorvido junto com o óleo. Perfeito. E assim, outros alimentos que é importante, alimentos ricos em ômega 3, que é o salmão, o harém, que é a sardinha,
sardinha. Ah, mas eu não tenho dinheiro de comprar um salmão. Tenho a sardinha, né? Nozes, castanhas. Então, quanto mais você comer esses alimentos anti-inflamatórios, é importante. O cálcio é muito importante, principalmente quem tem a artrite pode desenvolver uma artrose, uma osteoporose, né? Ó, uma dúvida até que a André Macarian, a nossa diretora aqui no Meu Ponto, até sugere, né? Sugere não, me lembra de perguntar o seguinte. A questão dos sintomas de Covid, ou das dores, ou do mal-estar, ou da reação, enfim, que a pessoa tenha após adquirir Covid. Ela se mistura com artrite reumatoide, é isso ou não? Se confunde, mistura não. Se confunde? Lembra que a gente ia falar sobre exercício ainda. Sim, então, depois sim. a gente fala sobre exercício. Os pacientes com artrite reumatoide, com outras doenças reumatológicas, foram muito estudados no período da pandemia. A primeira preocupação nossa foi que eles tivessem um risco maior de evoluir mal, de se tornarem pacientes graves e com grandes complicações. Nós vimos que existem, sim, principalmente conforme o tipo de tratamento que o paciente faz, pode aumentar o risco da pessoa desenvolver um caso grave de Covid, mas, de uma maneira geral, surpreendentemente, nossos pacientes estão indo muito bem e não são um grupo de risco muito grave, então nós ficamos felizes com isso. O que acontece é que alguns pacientes que estavam bem, que estavam com artrite controlada, e a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Não há cura de artrite? Não. Não existe? Não. A remissão. A pessoa pode estar zero bala, perfeita, maravilhosa, mas a gente vai conviver com aquilo? Não. Vai tratar. A vai pessoa tratar, vai viver de uma maneira normal. Mas não vai embora, não vai desaparecer. Mas a gente não dá alta para ela. Tá. Um eterno paciente. Um eterno paciente. Sim. Então, o paciente estava em remissão, estava controladinho, estava ótimo da artrite, pegou Covid, desenvolveu um surto de atividade da doença. Então, aí voltou a inflamar, voltou a precisar de doses altas de medicação para tirar os sintomas da doença, ficou mal. Isso aconteceu, é reportado, tem vários trabalhos científicos sobre isso. E, mais recentemente, tem surgido alguns trabalhos científicos de que talvez exista uma piora da atividade da doença para alguns pacientes que receberam vacina contra a Covid. O que é conhecido. Nós sabemos que algumas vacinas podem piorar a atividade da artrite. Antitetânica, por exemplo, é uma delas, pode piorar a atividade da artrite. Ninguém vai se cortar e deixar de aplicar antitetânica, ninguém vai se deixar de vacinar durante o período de uma pandemia. Entretanto, é interessante, talvez, os pacientes saberem que isso pode acontecer. Depende da vacina que a pessoa tomar, é isso? Não, não? Foi reportado com vários tipos de vacina. Tá. Algumas são mais imunogênicas do que outras, mas foi reportado com vários tipos de vacina. E a boa notícia é que parece que esses surtos de atividade são leves e desaparecem com tratamento básico. Então, sim. Macá, vai, puxa, faz parte. Me cante aqui no ponto uma situação até sua, para a gente colocar aqui também em relação à doença, pode ser? Então, posso diga. Pode? Doutora, sua porta-voz está aqui, por favor. A Andréia, que pediu para falar sobre isso, ela tinha uma artrite reumatoide. Já tinha? Já tinha. Ela foi diagnosticada no início da vida adulta, fim da adolescência, foi tratada. Faz tempo, mas... Foi medicada e entrou em remissão. E uma remissão prolongada, livre de drogas. Sem remédio nenhum, vida normal. Esqueceu que tinha tido artrite reumatoide e achou que estava curada. Teve Covid, não teve nada. Tomou vacina, teve um surto de atividade da doença e que chegou a ser intenso. Ela fez um fator reumatoide muito alto, teve uma alteração importante das provas de atividade inflamatória, ficou com muita dor articular. E nós estamos acompanhando e torcendo para que a evolução dela seja igual a de todo mundo. Resolva rapidamente. E vai ter que alterar a vacina, é isso?
Existe Uma para possibilidade. pacientes que tiveram qualquer efeito colateral que eventualmente possa ser atribuído à vacinação, a gente tem que fazer um relatório, isso vai para o UBS onde o paciente tomou a vacina, sim. vai para a vigilância sanitária Tá. e lá eles definem. É um caso esse, como o da Andréa Macarian, é um caso, não sei se o termo seria comum, mas há alguns casos semelhantes ao dela, não? Uma pena que é raro, senão meu consultório estaria borbulhando, né? Tá. Não é comum, é raro. Foram feitos estudos extensos com Sim. pacientes antes de liberarem as vacinas. Então, na hora que a população em geral toma, é comum acontecerem efeitos colaterais que Sim. não eram conhecidos antes. Falar uma coisa Mas para é você. raro. Caramba, bem interessante mesmo, viu? Ó, na sequência, só para o pessoal, porque quem nos vê, até falar para vocês, não só para a Valéria como para a Cristina, para as doutoras e médicas, que a questão que a gente anuncia a TV é assim, né? TV, rádio, veículo de comunicação, vamos falar daqui a pouco de tal assunto. Aí o pessoal fica esperando. Então, alimentos benéficos, senão também vai aparecer aqui, quem é programa policial só fala de coisa ruim? Não, para. Alimentos benéficos, vamos lá. Então, completando a nossa lista de alimentos benéficos, alimentos ricos em vitamina C é importantíssimo para também ajudar na formação do colágeno, tem efeito antioxidante, né? Os alimentos acerola, laranja, kiwi, goiaba. Kiwi ainda tem um grande benefício, porque ele tem até uma substância semelhante até a melatonina, que ajuda para a gente dormir. Até falo, se você tem um distúrbio do sono, come um kiwi antes de dormir e desinflama. Doutora, o Cauê, o Marcelão, o Rony, o Diego, o Ivo Barreto, o Felipe, nossos colegas de retaguarda, já usam essa prática, mas com caipirinha, mas não adianta, não pode ser, é só fruta, não, né? E o álcool também não é bom, não é bom para artrite. Não pode, é total anti-inflamatório, né? Mas como é que é, brincadeiras à parte, como é que é o kiwi? O kiwi, que eu incrível pareça, além dele ter os benefícios de diversos antioxidantes, ele tem uma substância semelhante à melatonina, que além de ajudar a dormir, ajuda como anti-inflamatório também e rico de vitamina C. Então, tem vários alimentos que eles são super benéficos, né? As frutas vermelhas, né? Que elas têm a antocianina, que é um antioxidante, que também tem uma função anti-inflamatória, que seria até o nosso açaí, jabuticaba, as roxinhas também, as vermelhas, que é o morango. Então, elas acabam ajudando com essa parte anti-inflamatória também. Tá, deixa eu lhe perguntar, vou até aproveitar, doutora, aproveitar a consulta, né? Sabe como é que é? Das duas, hein? A castanha do Pará, é verdade ou é mentira, né? Ou é real ou não é, enfim. Castanha do Pará, numa determinada quantidade restrita, ela ajuda seu organismo a funcionar melhor. Uma quantidade maior, ela reprime. É verdade isso, não? Porque, na verdade, a castanha ela é muito rica em selênio. O selênio é excelente para tireoide, muito boa. Inclusive, para quem tem artrite, precisa do selênio também. Só que uma porçãozinha, de umas 100 gramas, tem quase 500 calorias, umas 490 calorias. Então, é muito calórico. Então, você também tem que tomar um certo cuidado. E também o excesso do selênio não é bom para o nosso organismo. Então, a gente fala sempre né, entre a porção, né, do medicamento e o veneno é a quantidade, né? Então, se você comer uma castanha por dia, já tem uma média, pelo menos diária, de selênio que você precisa. Então, não precisa exagerar, que eu acho que tudo em extremos. Tanto a escassez como o excesso também não é bom para a nossa saúde. Não sei se vale a explicação, né? Vale a comparação, enfim, não sei, vocês é que vão me dizer. Uma taça de vinho todo dia é uma maravilha, na refeição, meu Deus do céu. Vale para a castanha do Pará uma por dia, então? É isso ou não? A gente fala assim, que depende do vinho, uma boa qualidade. O vinho, ele contém um resveratrol. Não vai no do garrafão que vai dar um revertério que Deus me livre. O vinho, ele tem, que é próprio da uva, né? Além de ter antocianinas, que são esses antioxidantes, tem um resveratrol, que é maravilhoso para a parte circulatória. O que é, traduzindo? O resveratrol é um antioxidante que contém nas uvas, né? Que aí tanto suco de uva, não precisa ter que tomar o vinho, a própria uva em si ela contém. E ele ajuda como se fizesse a nossa parede das veias, elas chamam endotélio. E quem tem artrite, normalmente tem uma tendência maior de doenças cardiovasculares. Então, o resveratrol que tem nas uvas é muito benéfico, tanto para evitar doença cardiovascular e também tem essa função antioxidante. Uma pergunta de gordinho legítimo, né?
eu não posso falar aqui pedindo para perguntar, que o próprio gordinho sou eu, né? Esses sucos de uva extremamente concentrados, aquelas garrafas grandes, independente de marca, para o meu paladar, eles são extremamente concentrados ou extremamente fortes, vai, é o termo que eu utilizo. Então, é um costume meu, de não orientado por ninguém, copo grande, metade de suco, metade de água, eu faço meio a meio. Também, Cauê está ali sinalizando que também. Porque para o meu paladar, acho que até, imagino por conta do diabetes, eu acho muito doce, parece que estou colocando uma bala de mel na boca. Eu não gosto. Esse é o jeito correto, diluir em água, aí faz uma eficácia melhor ou é coisa de maluco isso? Não tem nada a ver. É porque, na verdade, ele é muito concentrado, né? Então, tem pessoas que na hora que tomam ele tem uma quantidade muito grande de frutose, que é o próprio açúcar da fruta, que a uva, ela é muito doce. Pode ver que hoje, praticamente quase tudo que é fruta, elas, grande parte foram modificadas, elas são muito doces. Antigamente, você ia comer um abacaxi, ele era aquele azedinho. Agora não, ele parece que tem mel, mas está tendo modificação justamente a nível geneticamente, para que as frutas ficam mais doces, mais saborosas, estão tirando as sementes, né? Então, antes era tudo um pouquinho mais azedo. Onde agora tem não. mais açúcar, na uva ou na beterraba? Os dois, eles estão meio ali, para a páreo, né? Tá. Então, realmente, tanto é que tem o próprio, né, açúcar da própria beterraba, que ele é bem forte. Mas eu acho que, assim, existem alimentos que eles têm alto índice glicêmico, que quem tem artrite tem que evitar também, porque o açúcar é maléfico para quem tem artrite, né? Então, qualquer doença autoimune em si, porque, além de tudo, você vai ganhar peso, você vai aumentar algumas alterações no exame, que isso pode aumentar o índice de glicose, que é o açúcar no sangue, não é interessante? Doutora, me diga uma coisa, doutora Cristina Salomão. Essa pergunta até seria a última aqui, mas achei não, é bem interessante. Você pulou o exercício. O exercício? Você pulou, você Eu queria fui saber traído da pela alimentação consciência, será? Você foi traído. Caramba, a senhora é muito atenta. Puxa vida, me armei e me dei mal agora. Já vamos falar de exercício, mas antes, como que a gente trata a artrite em conjunto com a Covid? Durante a crise, durante a fase na qual você tem uma infecção viral, bacteriana, qualquer quadro infeccioso, a gente não usa as medicações imunossupressoras que a gente normalmente utiliza. Então, a gente dá uma pausa com eles e só volta a introduzir quando o paciente melhorar do quadro infeccioso. Da artrite ou da Covid? Enquanto o paciente tem infecção, qualquer infecção, a gente para a medicação imunossupressora que usa para artrite. Isso de uma maneira geral. Sim. Mas, interessantemente, algumas medicações que são usadas na artrite reumatoide estão sendo utilizadas no tratamento da Covid. Porque a Covid tem várias fases. Tem a fase da viremia, tem a fase da inflamação. E aí nós somos campeões em tratar a inflamação. Então, várias substâncias já foram usadas, algumas têm feito parte do rol de tratamentos para ajudar a desinflamar o paciente. Mas, de uma maneira geral, nós suspendemos os imunossupressores enquanto o paciente tem qualquer quadro infeccioso. Exercícios! Pronto! Está olhando muito para mim, doutora. Eu fico envergonhado, poxa. Então, no nosso paciente com artrite, nós temos que ver se existe evidência científica de que o exercício melhore. Quando a pessoa tem uma inflamação articular, ela perde muita musculatura em torno da articulação que está inflamada. Isso prejudica muito a função articular. Então, a gente tem uma perda muito grande da massa muscular de quadríceps, quando o paciente inflama o joelho, por exemplo. Nós temos perda de massa muscular da musculatura que fica aqui no meio dos dedinhos da mão pela inflamação. Então, durante a crise é possível fazer exercícios. A gente faz exercícios que não movimentem, que não forcem a articulação, mas assim que o paciente se recuperar, a gente tem que recuperar massa muscular. E a Valéria comentou que um dos grandes problemas da artrite é que aumenta o risco cardiovascular. Então, o paciente com artrite reumatoide não só tem dor, como tem um risco maior de infartar, então, ou de ter um AVC. Então, a avaliação do risco cardiovascular dos nossos pacientes é muito séria e a gente, então, pede para o paciente, sim,
seguir uma rotina de exercícios. Perfeito. Eles não vão fazer crossfit, não vão correr uma maratona, Sim. mas eles vão manter uma atividade física adequada. E aí a pergunta que todos me fazem, mas quanto que eu devo andar? Anda o quanto você se sente bem. Lembra que o caminho tem ida e volta, né? Então, você tem que calcular. No dia seguinte, você não sentiu nada? Anda um pouco mais. E vai testando o que você consegue fazer dentro da limitação da sua dor. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito às médicas Valéria Goulart, que é médica nutróloga, e Cristina Salomão, reumatologista, na Tarde Top, aqui na Rede Brasil de televisão. Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e hoje haja energia, hein? O negócio aqui tá muito mágico, gente. Principalmente, eu vou estar com o Roberto Rabelo, gente. Um dos nomes das pessoas mais conceituadas que tem quando a gente fala de arranjo de flores, tá? Ele é florista, ele é decorador, ele faz tudo, é um homem completo. Porque hoje ele vai fazer uma pauta a meu pedido. Eu juro que eu pedi, falei, Roberto Rabelo, faz para mim sobre bonsais, que eu amo essa técnica, né, milenar, oriental, onde a gente tem as árvores em miniatura. Então, ele vai dar uma aula para a gente, que falar sobre os bonsais, Roberto Rabelo já. Só lembrando que teremos também roda de fofocas, com André Pontes, jornalista e colunista de TV, e com a convidada Cristina Freitas, atriz e escritora. Mas, claro, gente, claro, a gente vai começar com Roberto Rabelo, porque eu tenho verdadeira paixão pelos bonsais. Oiê! Muito boa tarde, com muita alegria, Nani Venâncio. Saudades de você, você está bem? Eu estou ótimo, e você? Tudo sensacional, se melhorar, melhor ainda mais. Eu estou olha ótimo, aqui. olha isso aqui. E aí, gente, vocês não têm noção como a Nani, os olhos dela brilham, porque ela é apaixonada, né, por plantas na terra, plantas vivas. terra, plantas vivas, e que ficam pra vida, né, Nani? Eu não gosto, Roberto, eu vou falar sério. Não adianta me mandar 1 milhão de flores, rosas colombianas, não sei o que, cortado, e você me dá aquela violetinha, vai me alegrar mais a alma, porque ela tá viva. Agora, essa técnica, como você já falou, é uma técnica milenar, né? Aí desenvolvida pelos japoneses. Agora, claro que a gente não sabe tudo. E você contou uma história tão linda que eu quero que você repita, que eu não conhecia de fato essa história. Sobre a origem do bonsai. E tem várias origens, mas a sua eu gostei demais. Eu ouvi, não sei se também é a verdade. Só como eu gosto de bonsai, né? Na minha casa eu tenho vários também. E de cultura oriental, você gosta? Sim. Até na filhas japonesas, né, lá em casa, elas gostam também. Até na janela do meu banheiro eu tenho bonsai. Então eu amo. É uma coisa que eu adoro. Porque assim, você tem uma árvore perto de você, né? Se a gente não pode estar o tempo todo abraçando uma árvore, aqui você coloca a mão, você consegue ter toda a energia. Sente energia, né? Você sente toda a energia. E me falaram um dia que os japoneses, né, muitos séculos atrás, quando eles iam para a guerra, ou que eles ficavam muito tempo longe, principalmente os nobres, né? Ou que eles iriam viajar, ficavam muito tempo, eles queriam levar um pedacinho da pátria junto. Então eles desenvolveram bonsai, que eles levavam as árvores que tinham lá para quando eles viajavam muito tempo, muitos meses longe. História então, eles linda! estavam perto da terra. Eu amei. Agora, Nani, vamos falar sobre os cuidados, né, com essas plantas? Que assim, você sabe que não é muito diferente dos cuidados que nós temos com as nossas plantas no dia a dia, né? O bonsai praticamente é poda e rega, o cuidado básico dele e, claro, que adubação. As pessoas que estão aí nos acompanhando podem falar, Rabelo, mas por que não ensinar um passo a passo do bonsai? Né? E aí, por quê? Simplesmente porque a técnica é uma técnica que requer tempo, né? Por quê? Porque não pense você que está aí nos acompanhando que o bonsai ele já é plantado aqui nesse vaso. Não. Existe toda uma técnica onde é plantado essa árvore e aí depois ela é plantada no próprio solo, não é em vaso. Depois de plantada, ela é retirada do solo, retirada de uma maneira chamada técnica sangria, onde a gente cava, né, faz uma cova e vai retirando ela por baixo. Retirado, a gente diminui a raiz e diminui o torrão desta planta. E aí sim, passada por uma bacia, deixa ela pegar novamente, Nani. Depois que ela pega, a gente passa para este vaso menor, tá? Então, tem todo um processo para você chegar a esse estágio. Chegou a esse estágio, aqui, se o câmera puder pegar aí a tua equipe, vocês reparam que, olha, no estágio de passado dessa bacia para cá, ela é cortada, tá vendo? Aqui já houve um corte e aí começa a brotar. E aí é onde ela é transformada nessas mini árvores.
Ai, Essa é a técnica, tá? E é uma delícia também fazer todo este processo. Depois, para manter aqui, você me pergunta, Rabelo, e aí, como é que eu faço para manter essa árvore? Porque tem muitas pessoas que compram o bonsai e aí ele cresce, desenvolve, claro, é uma planta viva, então vai desenvolver. Tem que ir podando. O segredo é aqui, olha, a poda. Você viu que esse aqui já não está mais tão redondinho. Então eu pego uma tesoura, de preferência a tesoura de poda, e vou cortando aqui as pontas, olha. Tá vendo? Aqui, por exemplo, nós temos um pé de amora. Então, todas as folhas novas que for saindo, olha, eu posso ir podando, olha, tá vendo? E aí, vale lembrar que com a folha também, você que está em casa, dá até para fazer um chá, né, Nani? Diz que esse São chá vários da benefícios. Folha, diz que a folha da amora, o André Rezende, é para as Querido, pessoas que estão na pré-menopausa, tira todos aqueles fogaços. É ótimo, olha. E aí, você vai fazendo aqui a poda e você vai arredondando a sua árvore e deixando esses caules ainda mais fortalecidos, viu, Nani? Tá? Você sabe que o bonsai, esse aqui, por exemplo, ele tem aproximadamente 3 anos este de amora. Você percebe que ele já está até com frutos, gente. Cheio de frutos. Olha que riqueza. Aí você me fala, Rabelo, e quanto à rega? Como que eu faço a rega desta planta? Observa aqui, eu trouxe para vocês, eu molhei ontem, porém o solo ele já está seco, Nani, olha. Tá? Aqui em São Paulo, não sei aí no estado onde você está, mas aqui em São Paulo nós estamos tendo semanas muito quentes e quando está frio, também o clima está frio, porém um clima muito seco. Então eu sempre falo, Rabelo, você me pergunta como é que eu faço para saber se eu devo molhar ou não? Às vezes eu sempre recebo no meu Instagram essas perguntas, quando que eu molho, quando que eu não molho? Eu sempre falo, gente, planta não é como receita de bolo, que você fala, olha, 3 ovos, uma xícara. Você tem que entender a planta. Uma das coisas que eu faço muito no meu dia a dia, com as plantas que eu tenho em casa, é conversar com elas no período da manhã, quando acordo. Eu vou lá, converso uma por uma, molho, coloco o dedo, nada melhor que isso aqui, ó, gente. O dedômetro, para você sentir se a planta está precisando de água ou não. Se não vier nada no seu dedo, como nesse caso aqui, tá vendo? Olha, o meu dedo saiu seco. Isso é sinal que ela precisa, certo? De água. Então, eu posso regar. É importante você tomar muita cautela também com a água, para quê? Para que você não molhe demais e apodreça essa raiz. Essa técnica serve não somente para o bonsai, como também para outras plantas, tá? Aqui no caso, eu trouxe uma mini érica. Olha isso, que charme, Nani. Toda florida. A érica é uma flor que ela floresce constantemente. No caso dessa aqui, ela tem, sabe quanto tempo, Nani? Chuta, é uma criança. 1 ano e meio, Nani. Olha que linda. Aqui a érica, olha, vou colocar o dedo para vocês quando eu falo do dedômetro, ok? E aí vocês vão entender, olha, já veio terra, aqui tá úmido. Então isso significa o quê? A érica, ela está molhada, não precisa de água. Aqui eu tenho uma espécie de pinheiro, tá vendo? Olha como tá esse solo, gente. A Dani até falou, olha, Rabelo, cadê a aguinha dessa? E aí eu respondi, Dani, você acredita que eu molhei ela ontem à noite? Hoje já está precisando de água novamente, porque, olha, tá um solo completamente seco. Essa aqui também molhei agora há pouco, tá vendo? Até mesmo porque as flores dela secam e nascem outros botões. Isso é muito natural. Né? Isso aqui é uma azaleia. É uma azaleia. E também agora é época dela e tá florescendo, que tá a coisa mais rica aí, as nossas azaleias. Olha, gente. Aí eu tenho também uma frutífera, né? Que é o pé de romã. Vocês observam... Vou com você vai para lá. Vocês observam que essa romã, Nani, também, olha, você viu que ela já está cheia de brotos novos, né? Ela também se expande. Isso também posso já ir fazer uma poda nela bem leve. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, que as pessoas ficam com dó de podar a planta. Gente, planta é como nós, seres vivos. Precisa de cuidado, precisa de ser aparado, como cabelo, que muitas vezes você precisa cortar as pontas, unha que precisa cortar as pontas, né? As plantas também não é diferente. Precisa, sim, ser podada, porque ela fica até mais fortalecida, Nani. Eu sei não. Eu sei. Essa aqui tá com frutinho. Não vou cortar, porque realmente tá dória. Aí, depois que abrir o frutinho aqui, ainda bem que a Nani viu, observou bem. Olha, tá vendo? Depois que abrir o fruto, eu posso fazer essa poda dela, tá? Mas esses brotinhos novos que vão saindo, eu posso cortar para quê? Para eu manter o formato dela, esse formato redondo e de miniatura. Qual Vamos trocar aqui de novo? Qual que é mais fácil e qual que é mais difícil? Para quem está começando
a ficar gostando, né, das bonsais? Olha, eu como especialista de flores e plantas, eu acho todas muito fáceis. Mas para você que está em casa e não quer arriscar, falar, Rabelo, eu não quero pegar e não quero que morre, eu sempre aconselho o pinheiro, tá? Porque o pinheiro, ele realmente é resistente, não é delicado. O pinheiro, por exemplo, se você ficar 3 dias, 1 semana sem colocar água, ele vai sobreviver. Uma azaleia, uma romã, por exemplo, né? Essa aqui também, que é a amora, se você ficar sem colocar água, ela vai sentir e aí é capaz que ela seque. Né? Então, você fala, ai, Rabelo, não tem muito tempo, é corrido o dia a dia. Pode colocar aqueles pratinhos embaixo, olha, que absorve um pouquinho de água. Porque o que acontece? Com a dengue, nós evitamos os pratinhos, né? Sim, foi cortado, tá assim, igual uma planta no tempo. Mas posso te falar, Dani, eu sempre aconselho, por exemplo, qual é a minha maneira de fazer rega? Muitas vezes você tem ali, por exemplo, na cozinha, uma árvore como essa, tá lavando uma louça, lembra, enquanto você vai lá fazer o fogão, põe debaixo da torneira, deixa ligada a água bem fininha e deixa lá absorvendo a água, tomando água, tá? Como se fosse uma chuveirada, entendeu? Deu 2 minutos, você desliga a torneira, deixa escorrer e volta de novo para sua decoração. Ah, eu adoro. Tá? Aqui nós temos também um pé de primavera. Você viu como tá linda essa primavera também? Um espetáculo, gente. E olha, cheia de flores. Olha como tá incrível. A primavera também, ela é uma planta que ela cresce muito rápido, tá? Então, o mesmo processo, como a tesoura de poda, lá naquele gominho entre uma folha e outra, você vai podando, tá? Porque aí você vai conseguindo manter, né, o formato dela. Muitas pessoas realmente têm muita dó de cortar a planta, mas já tem aquele texto da Cecília Meireles, aprendi com a primavera a me deixar ser cortada para voltar inteira. E muitas vezes, assim como na vida, com as plantas não é diferente. Às vezes você se corte, sofre ali na hora, mas depois cicatriza e volta ainda mais linda e florida. Mais forte. Mais forte. Você trouxe uma imagem também, Eu trouxe uma imagem, porque assim, por exemplo, aqui nós temos alguns bonsais, claro, que comparado a muitos aí do mercado... Quem ama bonsai sabe, tem bonsai de todo o preço, viu, gente? Todos os preços, gente. Aqui, por exemplo, a gente é humilde, né, Nani? Sim. Então, nós trouxemos alguns que cabem no bolso da galera, base de R$120, R$150, R$180, esta base. Mas nós temos, por exemplo, um bonsai que ele é o bonsai mais caro do mundo, que custa... Você quer chutar mais ou menos quanto custa, Nani? Vou nem chutar, hein? Você é amadora, chuta que eu gosto dos seus chutes. Mais caro do mundo? É o mais caro do mundo. Qual a idade dele? 400 anos. Ah. E ele está no Japão, no museu... Japão? No Japão, isso. Museu. Então você pode colocar no mínimo 350 mil reais. Oi? 350 mil reais. 350 mil? $1.000. Será que ela acertou, turma? Não sei, né? Pra tá oriental. Eles têm as árvores lá, ó. Então, esse custa 148 milhões de reais. São 148 milhões. Milhões? Uma árvore, milhões. É uma árvore, gente, de 400 anos. Quem é amador e é bilionário, com certeza tem. Porque, sem dúvida nenhuma, bonsai também é uma obra de arte. Pelo amor de Jesus, preciso ver. O bonsai, ele é, sem dúvida, uma obra de arte, né? Esses tempos atrás, eu até comentei com a Nani, que eu fui na Feira da Liberdade. Poderia ter aquela árvore africana, né? Qual? Meu sonho. Tô louca procurando aquela árvore. Preciso descobrir o nome daquela árvore. Dá algum fruto? Balboa. Balboa, que é maravilhosa. Já pensou um bonsai da balboa? Um bonsai é daquela incrível, é incrível aquilo. Mas também não deve ser barato um bonsai daqueles. Mas eu queria uma desembolsar pelo menos um carrinho até bom, se alguém viu? Descubra pra mim onde você consegue. Eu quero comprar árvore. Não precisa nem ser bonsai, eu quero a árvore. Tá, vou descobrir pra você. Agora, gente, mostrou a imagem aí desse bonsai? Ainda não. Ainda não? Olha isso, gente. Ah, o nosso não tá perdendo não tá perdendo. Mas olha esse tronco, olha o trabalho desse tronco. É, de fato, um mini arbusto, né, Dani? É. Agora, se eu tivesse todo esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, eu teria. Eu faria um jardim. Não é maravilhoso? Eu ia fazer um jardim. Imagine se acordar... Eu ia comprar uma casa na África, meu bem, que boa. Imagine se acordar todos os dias com uma beleza dessa, né? Então, é bacana demais. Eu acho que os amadores aí, eles realmente se encantam com a beleza. Você pode ter o seu bonsai tanto frutífero quanto com flores aí, ou simplesmente o arbusto, que é tão elegante quanto. E a adubação? Como que fica? Olha, eu sempre indico às pessoas... terra também? Eu sou muito a favor... Não, a terra é uma terra adubada comum que a gente pode comprar em floricultura, mas eu sou muito a favor, Nani, de adubos orgânicos, né?
Para quem é da roça, como eu, de cidade pequena, a gente usa o esterco de galinha, a gente usa o esterco do boi, entendeu? E assim, um fertilizante e tanto. Agora, para você que está nas grandes capitais, você pode, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí adubos que são adubos e fertilizantes que são vendidas em lojas especializadas, como um 10-10-10, né? Que ele serve para tudo. Dá fruto. Né? Ele aumenta o fruto. É fruto, mas também fortalece a folhagem. É pó de osso também, que é fantástico. Nani Venância de Roça, ela sabe tudo. Ela dá aula. No entanto... É que a gente usa muito isso. E na hora de você fazer a adubagem, eu sempre indico você com uma espátula, vou demonstrar aqui com a tesoura, ó. Você mexer um pouquinho na terra aqui, ó, tá vendo? Para que a adubagem, quando você jogar, absorva aqui na planta. Essa técnica que eu estou mostrando é para o bonsai, mas serve também para qualquer planta que você tiver de vaso em casa. Então, você pode mexer assim um pouquinho a terra, porque aí ela vai ajudar na hora de absorver, da raiz absorver esses nutrientes para ela ficar ainda mais fortalecida. Eu amei. Quero te convidar para voltar agora a trazer aquelas hortinhas que a gente faz também. Vamos preparar, vou amar fazer isso aqui, sem dúvida. É lindo. E o seu trabalho, olha, o trabalho do Roberto é fantástico, gente. Entra em contato. Qual que é o telefone, a rede social? Porque assim, você vai fazer uma festa e ele faz um trabalho belíssimo em São Paulo, viu? São Paulo trazendo flores, né, dos produtores do interior. Ele ajudou muitas famílias aí nessa pandemia, viu? A vida é via de mão dupla, né? A gente recebe, mas também se doa. E quem quiser me encontrar, tem aí as redes sociais no Instagram, @Roberto com 2T's, .Rabelo com 2L's. A gente rica tem sempre, né, Double? E é nome de batismo. Por Bom favor, te ver, tô te viu, esperando Nani? aqui com uma hortinha também para fazer no apartamento. Combinado. E depois você cria mais uma pauta também, porque eu quero ver aquelas orquídeas suas que eu tô adorando, aquelas que ficam suspensas. Você viu? Então, que são as coquedamas. Também quero. Você gosta de coquedamas? Adoro. Então, combinado. Próxima pauta a gente faz sobre coquedamas. Já vai atrás uma balboa que eu quero comprar. Fechado. Adoro, gente. Bom te ver, Nani. Eu vou pro Saúde. intervalo comercial. Ai, eu não sei. Olha essas coisas. Sente a energia, sente a energia, Nani. É tudo de bom, gente. Tem um bonsai na sua casa, tá? Não pode ter uma árvore, faça como eu. Tem uma em miniatura. Vou pro intervalo, a gente volta já com Roda de Fofocas. Olha isso aqui, que